Olá, gente, eu sou acadêmica da UEAP e estarei dando uma aula agora sobre propriedade das enzimas. E eu me chamo Tainara Araújo Pinheiro. Então, as enzimas, elas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos e, desta forma, elas diminuem a energia de ativação das reações nas células. E elas também apresentam alta especificidade, no caso, elas atuam apenas sobre substratos específicos. E a temperatura e o pH, eles vão ser fatores essenciais que vão influenciar essa atividade enzimática, pois elas só ocorrem com uma dada temperatura e um dado pH, no caso o pH neutro. E aqui a gente tem 5 tipos de enzimas, mas são ao todos umas 2.000. Então a primeira, como exemplo, é a bromelina. Ela ajuda na digestão de proteínas e a gente pode encontrar ela no abacaxi, por exemplo, no mamão e no kiwi também. A segunda enzima é a polifenoloxidase. Ela é responsável pelo escurecimento das frutas depois de cortadas, como maçã, banana e aqui no nosso exemplo a batata. E temos a aminalase. Ela atua na digestão do âmido e a gente pode estar encontrando ela no pão. A linase, ela é responsável pelo cheiro de certos alimentos. Um exemplo é a cebola. E temos a quimosina, que quando a gente adiciona ela no leite, ela vai coagular ele e dessa forma ela vai formar a primeira etapa de formação, né, do queijo. E agora temos o nosso experimento, que será sobre a ação da catalase. A catálase ela é responsável pela produção de água e oxigênio. E em relação ao peróxido de hidrogênio, esta enzima anula a sua ação tóxica. Então, podemos dizer que ela é um antioxidante e modulador da oxirredução. Então, esses são os materiais que a gente queremos utilizar. Uma espécie que contém a enzima catálase, que no caso vai ser o pimentão. 3 vasilhas, o peróxido de hidrogênio, suco de limão, leiteira e água quente. Então, vamos agora para o nosso experimento. No primeiro pote, a gente tem que lembrar que a gente picou o pimentão e em seguida a gente acrescentou a água oxigenada cremosa sobre ele. E aí a gente observou que houve uma liberação de oxigênio, no caso ficou aparecendo aquelas espumas brancas. E isso se dá porque a enzima ela acaba fazendo a decomposição do peróxido de hidrogênio, que no caso ela forma a água e o oxigênio, ela separa esses dois. E aí a gente viu que deu certo justamente por causa das espumas que se formaram. No segundo pote, a gente também pegou o pimentão picado cru e antes de adicionar a água oxigenada cremosa, a gente acabou alterando o pH dela. O pH dessa enzima é neutro e com o suco de limão, ele acabou sendo uma substância ácida que ele virou, pH menor que 7. E nisso a gente viu que ainda ocorreu a decomposição desse peróxido de hidrogênio, porque houve a formação daquelas espumas, só que foi de forma mais lenta. Na primeira foi mais rápido. E aí na última a gente alterou a temperatura, porque a gente esquentou a ebulição esse pimentão picado. E então, quando a gente acrescentou a água oxigenada cremosa sobre ele, não houve formação daquela espuma, ou seja, não ocorreu a decomposição do peróxido de hidrogênio.
justamente porque a enzima sofreu desnaturação, no caso, a forma dela foi alterada e o substrato que se ligava nela acabou não conseguindo se fixar. E por conta disso não aconteceu essa decomposição. E então a gente chega numa conclusão de que as enzimas, elas de fato são influenciadas pela temperatura e pelo pH.